Exercício 14, página 21. Vamos lá, né? Calcule os pontos de interseção da reta com os eixos. Então, ponto de interseção da reta com os eixos, né? A gente precisa lembrar, né, que quando uma reta cruza o eixo X, né, ela vai cruzar em um ponto, por exemplo, esse ponto, né, ponto P, e as coordenadas desse ponto, elas sempre vão ser X, o X do ponto, ele pode estar, se ele estiver do lado direito, como nesse caso, o X vai ser positivo, se ele estiver do lado esquerdo, o X vai ser negativo. Porém, o Y dele sempre vai ser zero, né? O Y desse ponto sempre vai ser zero. Então, isso aqui é só para relembrar, tá? Então, isso aqui é uma revisãozinha. O que que acontece quando um ponto cruza o eixo X, né? Então tá aí. Então, se a minha reta cruza o eixo X, é porque o Y é zero, né? Então, quando cruza o X, implica que o Y é zero. Então, eu vou chegar na minha reta e fazer isso aqui, ó. Eu vou simplesmente tirar o Y. Então, minha reta vai ficar assim, 3x menos 5 igual a zero. Por quê? Porque o Y é zero. E aí eu isolo esse x, né? Fica 3x igual a 5, x igual a 5 terços. Então, a minha reta passa nesse ponto P de coordenadas 5 terços, né? Então, vou trocar aqui no lugar do x e vou colocar 5 terços, que é o x que eu encontrei. E zero no y, que já estava lá. Por quê? Porque está em cima do eixo x. Então, e em cima do eixo x, você nem subiu e nem desceu, né? Então, tá aí. Agora, letra B. Quando a reta passa pelo eixo y, e aí acontece o contrário, né? Então, vou colocar aqui como um ponto Q. E nesse ponto Q, as coordenadas desse ponto Q serão zero no x, porque o x vem sempre primeiro, né? E o y dele vai ser um y qualquer. Se tiver para cima, um y positivo. Se tiver para baixo, um y negativo. Lembrando que o x é zero, o x a gente lê sempre nesse eixo deitado aqui, tá? Tá certo. Então, se é nesse eixo deitado, o x desse ponto é zero. Eu não fui nem para a direita e nem para a esquerda. Na minha reta, é simples. Se o x é zero, então tudo que tem x vai ser zero, vai sumir da reta. Então, minha reta vai ficar só 2y menos 5 igual a zero. Eu isolo o y, passo 5 para lá, passo esse 2 aqui dividindo, né? Vou fazer por partes aqui. Então, o 2 vai passar para lá dividindo. E a gente fica com 2, com 5 sobre 2. Então, é positivo mesmo, né? A minha reta passa aqui no y igual a 5 sobre 2, também conhecido como 2,5, mas a gente geralmente deixa na fração. O exercício não pediu, mas se pedisse para fazer o esboço dessa reta, a maneira mais simples de fazer esboço de reta é essa. Você zera o x, encontra onde ela passa no eixo x, zera o y, encontra onde ela passa no eixo y. Nesse caso, nós encontramos dois pontos que estão mais ou menos assim, ó. O ponto P está aqui e o ponto Q está aqui. E as coordenadas desse ponto, essa reta, né, vou chamar essa reta de reta R, né, ela passa no ponto P, que é 5 terços e 0, e ela passa no ponto Q, que é 5 sobre 2, que é 0 e 5 sobre 2, né? O 0 aqui no eixo X. Então tá aqui, ó, eixo X, eixo Y. Essa seria a minha reta, esse seria o esboço da minha reta. Te vejo no exercício 15 e até lá.